vamos para a ministração da palavra. Pedir aos irmãos que abram suas Bíblias, nossas Bíblias. Romanos, capítulo 8, versículos 31 ao 39. Eu vou pedir, irmão, muito obrigado. Como ser igreja em meio à sociedade atual? Quando eu digo igreja, eu e você, no nosso dia a dia. Existe a igreja local, mas existe a igreja universal, composta pelo corpo de Cristo. Vivemos em uma sociedade de muitos desafios. Hoje é culto de ceia, e ceia é sempre um momento de nós nos ressignificarmos, nos reavaliarmos. Isso serve para mim e para você. Diariamente eu tenho que me ressignificar e me reavaliar. Romanos 8, versículos 31 ao 39. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as outras coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição ou fome, ou nudez ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Antes de ministrar, irmãos, a maior parte dos irmãos já conhece os meus livros. Eu tenho História da Educação Teológica, no Pentecostalismo Brasileiro, o livro sobre o Espírito Santo, que é muito interessante, um livro prático. Eu também tenho outros modelos que eu trouxe. Eles não são uns anjos quando dormem. Lições práticas e realistas para os pais. Sobre criação de filhos. É um livro muito interessante. Até os avós podem comprar para presentear os seus filhos e assim por diante. Para que, em relação aos seus netos. Tem esse livro também aqui, Atraídos à Cruz, e outros modelos lá embaixo. Hoje eu não trouxe só os meus, trouxe outros também. Se quiserem passar lá depois, são bem-vindos. Irmãos, como ser igreja em meio à sociedade atual? A sociedade que vivemos, irmãos, ela está muito distanciada dos valores cristãos. Eu observei ontem num trabalho que nós estávamos fazendo lá do nosso curso, aí a pessoa falou para mim: eu sou agnóstica, porque eu disse para ela: Deus te abençoe. Eu disse: eu sou agnóstica. Ela disse: não, mas você é uma pessoa legal, ela falou para mim. Aí as outras também falaram: você é uma pessoa muito legal, a gente gosta de você, tudo, você é muito religioso. Eles falaram assim, mas com respeito, com carinho, com respeito. Eu vi que não houve chacota nem falta de respeito, houve respeito, porque a gente também tem procurado transmitir a cruz de Cristo. Então esse é o retrato da sociedade. As pessoas hoje estão muito distanciadas do amor de Deus. E ser igreja em meio a essa sociedade não é fácil. Mas no primeiro século também tinha suas dificuldades. Se nós observarmos aqui todo esse conjunto de versículos que nós lemos, nós estamos focalizados aqui na cidade de Roma, nos tempos do imperador Nero, precisamente entre os anos de 53 e 56 depois de Cristo. Ou seja, Nero, o mais antipático dos imperadores, o mais terrível dos imperadores, aquele que já foi feita uma análise por psicólogos e disseram que possivelmente ele era psicopata, pelas suas atitudes. Um homem que manda matar a própria mãe, a irmã, manda fazer atrocidades com os senadores, como ele fez, e coisas dos absurdos, só podia sofrer de uma psicopatia muito grave. Isso, já vi estudos sobre isso, matérias e assim por diante. Salvo engano, na revista super interessante, que é lá do Brasil, muito boa. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? É que, na verdade, a sociedade, em todos os tempos, ela impõe desafios. Em todos os tempos. Seja lá no primeiro século, seja na história da igreja, como nós vimos aqui. Vemos agora rapidamente 5 minutinhos para entender que dificuldades não é só hoje, não é só no primeiro século. Em todos os tempos houveram. Porque ser cristão é um convite também aos desafios. Então, ser igreja em meio à sociedade atual é um convite a se ser desafiado nas suas convicções todo dia.
todo o tempo todo. Porque nós somos todos os dias confrontados em nossas convicções. Porque o cristão, ele sempre tem que ser sal e luz. Em uma sociedade que o sal está fora do saleiro. Uma sociedade que ser sal, infelizmente, está fora de moda. É uma sociedade que ser sal não é fácil. É uma sociedade do politicamente correto e você não pode dizer, isso aqui não é correto pela palavra. A gente tem que pensar até como fala. Porque a sociedade atual é assim, no primeiro século foi, ao longo dos séculos foram. Vocês tiveram aqui 5 minutinhos para uma análise. Mas sabe por quê, irmãos? Porque Jesus nos convida a algo maior. Jesus nos convida a testemunhar como carta viva o seu amor. Às vezes nós não precisamos falar nada. O nosso testemunho fala tudo. O nosso testemunho fala tudo. Quem somos é o nosso testemunho que mostra. O nosso testemunho é a nossa maior carta, é a nossa maior referência. Esse é realmente o grande divisor de águas na vida de cada um de nós. Pode avançar? A Igreja do Novo Testamento é um modelo eclesiástico que vivia na unidade do Espírito e que serve de modelo para toda e qualquer igreja. Vivia num contexto de perseguição, onde o Império da Morte, o famoso Império Romano, realmente perseguia e passava como um trator por cima da igreja. Passava mesmo, irmãos. Já falei aqui anteriormente, só para a título de repetir um pouquinho, para nós ressignificarmos. Hoje existe perseguição, mas é no campo ideológico. No primeiro século, a perseguição era física. Era realmente ir lá para o Coliseu e ser perseguido por um leão, e ser comido por ele, ser motivo de chacota, quando eu digo chacota lá no Brasil significa zombaria e assim, reverência assim por diante, perante um público. Se o imperador fizesse assim, vivia, se fizesse assim, morria. Então realmente um absurdo. Então observamos realmente que era perseguição grandiosa. Imagina essa igreja. Paulo, quando escreve essa epístola, ele está em Corinto, segundo alguns especialistas no texto sagrado. Ele está levantando coletas para a igreja de Jerusalém e ele está ensinando uma epístola de esperança. Porque imagina, irmãos, que a igreja de Roma teve início, segundo alguns entendidos, a partir do fenômeno de Pentecostes, segundo alguns entendidos, e aí, no dia de Pentecostes, eles ouvem cada um ouvir as maravilhas de Deus na sua própria língua, levam o evangelho para Roma, começam lá uma comunidade. Há poucos dados sobre como essa comunidade começou, por isso que há vários debates e perspectivas acerca, não teria tempo para entrar aqui. Agora, o que é interessante é que Paulo oferece uma epístola de esperança, onde ele trata os principais temas da fé cristã: justificação, graça, santificação, eleição, vários temas fundamentais para a vida de cada um de nós. Por quê? Porque Paulo entende de que eles estão na capital do Império. Na capital do Império estavam sendo vigiados pelo Império Romano. O Império Romano já tinha uma antipatia aos cristãos. O imperador Nero, que era um psicopata, que detestava os cristãos. Imagina então como não era fácil ser igreja naquele tempo. Hoje não passamos isso, mas passamos a incompreensão. Porque a sociedade, os valores cristãos estão perdidos. Você diz que você é cristão. Eu vi uma pesquisa, 23% dos jovens, se não me engano, posso estar errado, se estiver errado é por imprecisão, só por isso, mas uma porcentagem muito alta dos jovens cá em Portugal estão aderindo ao ateísmo. Se não me engano, no Jornal Público, o Correio da Manhã, faz uns 3, 4 dias, que eu sempre acompanho em todos os jornais locais. Eu fiquei apavorado com isso, mas no Brasil é muito diferente. Ser ateu hoje está virando moda. Mas para mim, irmãos, e eu tenho certeza que para vocês, o que é ser relevante é ter uma experiência com Cristo. Porque viver aqui 70 anos, 80, 90, é uma realidade. Viver uma eternidade é outra. E a nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com a glória que nos há de ser revelada. E essa glória que nos há de ser revelada, ela supera todas as dificuldades que passamos no presente século. Vamos avançar um pouquinho? A igreja existe para promover as transformações na sociedade
e influenciar positivamente a vida de cada um de nós. Eu e você somos igrejas para influenciar positivamente a sociedade. Através do quê? Daquilo que eu falei anteriormente, do nosso testemunho. Eu e você somos a carta viva que o mundo lê. O mundo, quando olha para mim e para você, ele está sempre nos avaliando. Ele está sempre vendo a nossa postura. Está sempre vendo como nos comportamos. Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo espera de mim e de você o melhor. E o melhor é Cristo. Em uma sociedade perdida. Pode avançar, por favor? Avança mais um pouquinho. Primeira pergunta. Aqui essa pequena reflexão do apóstolo Paulo, ela tem 4 perguntas. Aqui não existe divisão de capítulos e versículos. Essas divisões vieram depois. No texto corrente do apóstolo Paulo, há 4 perguntas. A primeira pergunta é: se Deus é por nós, quem será contra nós? É a primeira pergunta paulina, que está lá, salvo me engane, no versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A questão aqui não é se nós estamos ao lado de Deus, mas se Deus está ao nosso lado. Amém. Se Deus é por nós, é um resumo do Evangelho. O resumo do Evangelho é se Deus é por nós. Irmão, hoje é dia de culto de ceia. Se Deus é com você, irmão, tudo que você fizer, você tem a sua consciência tranquila. Ah, mas eu me sinto condenado nisso. Irmão, não se sinta condenado. Porque Jesus já morreu lá na cruz do Calvário para que você não se sinta condenado, mas se sinta amado em Cristo Jesus. Igreja é local de inclusão e não de exclusão. Igreja é local de amor. Na igreja a gente tem que se sentir amado. Sabe por quê? Porque você tem que ter esse amor para transmitir aos que estão lá fora. Que estão em uma sociedade, irmãos, que a gente... Vou dar um exemplo, tá? Uma vez em São Paulo eu vi um programa, no centro de São Paulo uma pessoa simulou um ataque cardíaco. Simulou. Uma simulação na televisão. Só para ver a reação das pessoas. Todo mundo passava de largo. Ninguém foi lá perguntar, pastor, se aquela pessoa precisava de alguma coisa. Esse é o retrato da sociedade em qualquer lugar. É sociedade, é ser humano. A Bíblia ainda diz que o homem nos últimos dias, e últimos dias não é hoje, os últimos dias começaram lá com Cristo. Então isso já vem de séculos, tá? Não é de hoje, irmãos. Nós não podemos dizer que estamos vivendo nos últimos dias, século 20 e 21, não, irmãos. Os últimos dias já vem lá dos tempos de Cristo. Paulo mesmo dizia, estamos vivendo os últimos dias. A esperança da parousia, que é a volta de Jesus, não é de hoje, é lá do primeiro século. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos. Então, irmãos, o que as pessoas esperam de mim e de você é o amor de Cristo. Amém? Então, o Senhor nos livrou de todo o mal. Cristo nos concedeu esperança quando morreu na cruz do Calvário. Eu e você somos portadores dessa esperança. Igreja, a mensagem da igreja é a mensagem da esperança. Essa é a mensagem. É esperança em meio à desesperança. O mundo é a desesperança. E eu e você, como igreja, somos a esperança. É contraponto. Mas é verdade. Está vendo como nós somos diferentes? Nós somos diferentes, irmãos. Porque o mundo é só desesperança, mas eu e você somos a esperança. Eu e você não. Cristo é a esperança. Nós apenas somos representantes dela. Vamos para a próxima. Muitos se sentem presos em seu passado. Muitas pessoas vivem apenas no passado e aí não conseguem projetar coisas novas e se sentem tristes e param na caminhada. Hoje é culto de ceia, irmãos. Reflita nisso, não pare na sua caminhada. Sabe por quê, irmãos? O que Cristo fez morreu naquele cruz do Calvário, trazendo o amor para que eu e você pudéssemos conhecer a verdade, vale a pena. Vale a pena tudo. Toda a adversidade, toda a felicidade, todo momento bom e um momento ruim. Tudo tem o seu valor, tudo é pedagógico, mas nada se compara. O amor de Deus que excede a todo entendimento. Amém. Pode avançar um pouquinho? Pode avançar só o próximo slide. Segunda pergunta. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? A Bíblia é clara em afirmar que o Senhor nos livrou por meio do sacrifício de Cristo. Gálatas 3,13. Cristo se fez maldição na cruz. Colossenses 2,2. Cristo pagou o escrito de dívida. Na cultura romana, o escrito de dívida era algo terrível. Mas Cristo pagou o escrito de dívida.
Sabe por quê? Porque já não há mais condenação para mim e para você. Há amor e esperança, a absolvição. A vida em Cristo Jesus. Ele assumiu a nossa posição. Ele nos justificou perante Deus. De todas as acusações já fomos justificados em Cristo Jesus. Um dos pilares da reforma, na verdade o pilar principal da reforma foi a justificação. Porque na Idade Média a salvação era pelas obras. Por isso que se comprava carta de indulgência, ficava-se muito feliz quando a alma saía lá, quando uma moedinha tilinta no cofre da indulgência, uma alma sai voando do purgatório para o céu, é claro, porque a salvação é pelas obras, tem que comprar a salvação. A salvação era comprada. A salvação não é comprada, irmão. A salvação é de graça. Somos justificados por Cristo, não por obras. Obras não santificam. Desculpa, obras não salvam. Obras podem mostrar a nossa santificação através do nosso caráter, boas obras. Mas as boas obras não são praticadas pelo homem para ser bom. O homem bom pratica boas obras porque ele é bom. Não para ser, ele é. Isso é ser, irmãos. Ser é algo espetacular, porque o ser é o que somos. E o que somos, refletimos através das nossas atitudes, do nosso caráter. Pode avançar? Somos livres para realizarmos os sonhos que Deus tem para as nossas vidas. O Senhor tem um projeto na vida de cada pessoa aqui nesta manhã. Os romanos perseguiam os cristãos na igreja de Roma, mas o apóstolo escreveu essa epístola para os encorajá-los. Longe dos exageros do neopentecostalismo, que fala os sonhos de Deus, essas coisas não é dessa perspectiva. Mas eu creio que Deus tem um projeto para a vida de cada um de nós. Nesse sentido, apenas corrijo porque sei que há alguns exageros em algumas propostas do neopentecostalismo quando utilizam esse termo sonhos de Deus. Não nessa perspectiva, mas na perspectiva do equilíbrio de que Deus tem realmente um projeto na vida de cada um de nós. E é um projeto de esperança, para que possamos ser a resposta para o mundo. Assim, quando faltar forças, leia sempre a palavra, busque ajuda, sinalize, converse com os pastores, mas não desista. Se faltar forças podem faltar, irmãos. Eu lembro quando a minha filha esteve enferma, que ela nasceu, um probleminha de saúde, graças a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo está ali abençoada. Irmãos, como é que eu não vou testemunhar para aquelas pessoas que são agnósticas se Jesus curou a minha filha? Testemunho vivo, irmãos. Vocês podem vir com todas as teorias, que eu já estudei diversas. Amém? Legal. Como a gente diz no Brasil, como o peixe joga fora a espinha, é bom saber de tudo, é bom conhecer. Paulo era um homem que tinha muito conhecimento no seu tempo, e respondia muito bem, mas a minha fé ninguém rouba, porque ali, ó, ela está fundamentada em Cristo, mas eu tenho a experiência também. Nossa fé tem que estar em Cristo, mas é bom ter as nossas experiências com Deus. E a experiência de cura da minha filha, mas vou até o último dia da minha vida, eu nunca vou esquecer disso. Eu sei o quanto eu sofri. Então isso é convicção, irmãos. Convicção eu e você temos que ter na palavra, mas é bom também a gente ter as nossas experiências com Deus. Não precisa ser experiências negativas de como aconteceu comigo, não é nesse sentido. Mas ter experiências com Deus através da oração, da leitura, do dia a dia, de você passar por momentos e você sentir Deus ao seu lado. E são esses momentos que vão fazer você não desistir. É você lembrar de um versículo que você lê, os fundamentos estão na palavra, e dizer, vale a pena ser cristão. Mesmo com todas as adversidades, incompreensões, vale a pena ser cristão. Mesmo do mar das incertezas, vale a pena ser cristão. Mesmo no mar da desesperança, vale a pena ser cristão. Pode avançar, por favor? Terceira pergunta. São 4, estamos na terceira. Quem condenará os eleitos de Deus? Está no versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? No passado, sem Cristo, já fomos justificados. Quando nos sentimos fracos, temos que nos fortalecer nas palavras. Porque quando estamos fracos, é aí que somos fortes. Tem pessoas que, mas Deus se esqueceu de mim. Me sinto condenado, eu não me sinto amado, porque Deus se esqueceu de mim. Deus nunca se esqueceu de mim, nem de você. Certa feita perguntaram para Ana Graham, a filha do reverendo Billy Graham.
Dona Ana Gran, onde estava Deus quando houve o atentado do 11 de setembro? Por que Deus se esqueceu da América? Aí ela também respondeu assim, muita sabedoria. Realmente, onde é que estava a América quando começou a se esquecer de Deus? Quando tirou as orações das escolas e assim por diante. Não estou aqui fazendo uma casualidade, jamais, porque Deus é misericórdia e amor. Mas ela deu uma resposta pontual. Eles começaram a se esquecer de Deus. Nós não podemos nos esquecer de Deus. Não estou de modo nenhum aqui relacionando um atentado, um terremoto. Eu não sou dessa linha fatalista, exagerada e radicalista. Não é isso. Mas eu só estou falando a resposta que ela deu para mostrar que nós não podemos nos esquecer de Deus. Porque mesmo que haja um atentado terrorista, no caso, ou um terremoto, um furacão, o amor de Deus vai nos consolar. A gente vai se sentir amado. Não estou condicionando uma coisa a outra. Mas você não vai se esquecer, se sentir esquecido por Deus, porque você não esqueceu a Deus. Mesmo que terremoto teve agora, de 5,2 em Peniche, e há 263 anos teve o terremoto de Lisboa, que foi o quarto maior da história. Eu estudei um pouquinho de terremoto de Lisboa, li um livro de Eduardo Pace, que é um historiador inglês, sobre o terremoto de Lisboa. Então tudo bem, houve. Ninguém quer que haja um terremoto. Mas se infelizmente houver, nós vamos nos lembrar de uma coisa: o amor de Deus está conosco, Ele nunca se esqueceu de nós. Você não vai ficar com raiva de Deus, bravo com Deus. Sabe por quê? Porque você sabe que mesmo diante de todas as adversidades, o que nos espera é muito maior do que o que passamos aqui. É nesse sentido a frase da filha do Billy Graham. Então, irmãos, quando nos sentimos fracos, precisamos nos fortalecer na palavra. Segundo o Dr. T.B. Manson, os homens que viraram o mundo de cabeça para baixo foram homens e mulheres que tinham uma visão em seus corações e a Bíblia em suas mãos. Nós nunca podemos, irmãos, relegar a palavra a segundo plano. Eu me sinto mal o dia que eu não leio a Bíblia, e acontece. E para mim é uma derrota pessoal o dia que eu não leio a Bíblia. Eu encaro assim. No meu entendimento é uma derrota pessoal. Porque a leitura da Bíblia nos fortalece. A leitura da Bíblia nos gera vida. Quando você está lendo a Bíblia, Deus está falando com você. A Bíblia é o único livro que você lê que o autor está ali do seu lado. A Bíblia é o único livro que você lê que você sente um conforto espiritual. Os demais livros, graças a Deus eu amo ler, tenho uma biblioteca abençoada e gosto muito dos meus livros, mas os demais livros, eles te oferecem um conforto. Deus pode usar os demais livros, sejam cristãos ou não cristãos, não tem dúvida disso. Mas a Bíblia tem um diferencial. Quando você lê a Bíblia é o livro que nos lê. A Bíblia lê a sua e a minha vida. A Bíblia é como um espelho. Quando você lê, você reflete a sua vida ali. E você observa em que você deve se ressignificar, se reavaliar e melhorar. Hoje é culto de ceia, irmãos. É momento de nós nos ressignificarmos. Eu preciso me ressignificar. Todos precisamos. Que em todo momento nós precisamos sempre nos reavaliarmos e analisarmos até que ponto temos tido uma vida com Deus pela palavra, através da oração e da leitura. Eu mesmo preciso cada vez mais ler mais a Bíblia, orar mais, não por experiências radicalistas no aspecto de que quem ora muito é espiritual, quem ora pouco não, porque eu não sou dessa teologia nem acredito nela. 1 minuto de oração bem orado vale mais do que 8 horas de oração hipócrita. Deus pesa a mão nele, faz justiça, acaba com ele. Isso é oração hipócrita. Agora, quando você, na sua força, no seu tempo, trabalha o dia inteiro, às vezes não tem nem tempo, mas tira lá os seus minutos para orar, Deus conhece o seu coração. Mas nunca devemos deixar de ter o nosso tempo com Deus. Pode avançar, por favor? Pode avançar? Quarta pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Sem conhecimento da palavra, o cristão baseia sua fé em sentimentos, esperança, achismos e opiniões, e assim estará garantindo o seu futuro em vez de garanti-lo na vontade de Deus, arriscando o seu futuro, em vez de garanti-lo na vontade de Deus. Se estamos bem fundamentados na palavra, temos maturidade cristã. Portanto, se Deus é por nós, se não pode existir acusações contra nós, e se não podemos mais ser condenados, Paulo conclui que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
Nada, irmãos, nada. E tem aqui diversas condições que Paulo apresenta. Diversas. Seja elas aqui, ó. Deixa eu ler para vocês aqui. Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores. No original grego, a palavra vencedor é super vencedor. A palavra bem-aventurado é feliz. E a Bíblia diz bem-aventurados pacificadores. Ou seja, eu e você somos bem-aventurados. E eu e você somos super vencedores em Cristo Jesus. E isso não é proposta triunfalista, porque eu não sou adepto da confissão positiva nem do triunfalismo. Isso é proposta cristã. Porque ser super vencedor em Cristo não significa que eu esteja imune a problemas que possam nos cercar exteriormente. Mas no meu interior eu tenho uma felicidade profunda que nos faz passar por esses momentos, mesmo passando por momentos de tristeza e de lutas, eu não me afasto do meu Senhor. Amém. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Amém, irmãos? E para concluirmos então, pode avançar mais um, irmãos. Ser cristão não é garantia de que não passaremos por adversidades. Paulo listou 17 coisas que podem nos abalar. Mas estamos firmes em Cristo, buscando ao Senhor em comunidade, pois a igreja local é lugar de fortalecimento espiritual. Avança, irmãos, já vamos concluir. Mas em todas essas... Pode voltar. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Aqui temos uma ilustração da igreja local. Lugar de comunhão, lugar de amor, lugar de esperança. Lugar que você vem no domingo, se alimenta para que tenha uma semana melhor. Uma semana de bênçãos. Uma semana que você sai da igreja fortalecido. Mas eu não estou mais com vontade de ler a Bíblia. Chega no sábado, olha, isso aconteceu comigo, irmãos. O que eu falo aos irmãos são realidades que eu vivo, sempre vivi, faz parte do dia a dia. Então às vezes tem dia que você está mais desanimado. Aí você chega na igreja, ouve uma palavra e você sai da igreja animado. Sabe por quê, irmãos? Porque esse ânimo vem do Senhor. Quando você está ouvindo a palavra vivifica a nossa fé. O Espírito vivifica a nossa fé por meio da palavra. Tem um hino no Brasil que eu acho muito bonito, que é Vivifica, que é da Arca. Se vocês puderem ver no YouTube, é lindíssimo. O que a palavra faz no nosso coração é isso. Através da ação do Espírito Santo, é vivificando a nossa fé diariamente. Por isso não podemos perder esse contato com o Deus Palavra. Por mais que a palavra não seja Deus, mas ela é a expressão de Deus. Ela não é a quarta pessoa da Trindade. A Trindade é 3. A gente sabe que tem muitas pessoas lá no Brasil, principalmente, que vivem uma bibliolatria. Eu já acredito bem assim. Agora, irmãos, eu vou dizer para os irmãos, nós temos que ter esse amor por essas Escrituras. E quando você tem o amor por essas Escrituras, rio de águas vivas fluem do seu interior. Porque as palavras que nos trazem esperança estão aqui. João 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, pois nelas encontrai ter fonte de água, de vida e de bênçãos. Ou seja, as Escrituras são fonte de bênção. Amém. Para concluirmos, cada membro desta comunidade faz parte de um projeto de esperança. Pode só avançar? Avança. Eu e você somos um projeto de esperança para a sociedade. Estamos num culto de ceia, momento de nos fortalecermos. A ceia não é para que venhamos a nos sentir condenados, mas amados. Para que possamos nos reavaliar, nos ressignificar, às vezes pedir perdão para um irmão, pedir perdão para Deus e tomar a ceia, porque na ceia há esperança, na ceia há fortalecimento, na ceia há bênçãos. O sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados e o sangue, a ceia tipifica o sangue de Jesus, significa o corpo de Cristo, ou seja, é um local de esperança. Então eu e você somos projetos de esperança a uma sociedade que vive na desesperança. E vou terminar com as frases de Elizabeth Elliot, escritora e viúva de Jim Elliot, missionário morto no campo, né? Mantenha o seu coração tranquilo e deixe tudo nas mãos que foram feridas por amor a você. Não sei o que lhe atribula nessa manhã, mas você está no culto de ceia. Eu não sei qual é a situação que você está passando, mas você está no culto de ceia. Aí você pode perguntar, mas eu sou cristão. Irmão, ser cristão é um convite, não à perfeição. É um convite a passar por adversidades, como os primeiros cristãos passaram no primeiro século. Adversidades, eu e você não estamos imunes. A
teologia do super-homem não é uma teologia cristã. A teologia cristã é: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Enquanto o mundo oferece no máximo uma morfina, e uma morfina ela só ameniza, o Evangelho oferece a cura completa, que oferece o amor. Ou seja, o amor de Deus está aqui nessa manhã. Mesmo que você já conheça Jesus há tanto tempo, como eu também conheço desde pequeno, nós sempre precisamos, em algum momento, nos ressignificar. Sempre temos uma dor no nosso coração que temos que entregar aos pés de Jesus. E hoje é manhã de ceia, manhã de comunhão, de fortalecimento, de perdão e de graça de Deus. Amém? Vamos ler novamente para encerrarmos. Mantenha o seu coração tranquilo e deixe tudo nas mãos que foram feridas por amor a você. Ou seja, esteja passando pela situação que você esteja passando, boa, má, negativa, positiva, entrega tudo na mão de Jesus, e com certeza Ele vai derramar o seu amor sobre a sua vida. Deus abençoe os amados irmãos. Obrigado pela oportunidade, pastor.